Curso de Vue, aula 9. Ainda versões 2 e 3. Vai ter sempre no GitHub as duas. Agora vamos entrar em eventos. Então nós vamos usar a cláusula VON, que é colocada nas tags quando o Vue está carregado. Associado ao método. Não existe maneira de você fazer os eventos utilizando VON sem chamar métodos. Fica muito feio você já colocar no VON um monte de instruções. Então aqui nós vamos entrar com a seção métodos do objeto application. Os eventos no Vue, lembrando a vocês, devem apenas trocar valores booleanos. Sigam essa regra. Não sai fazendo um monte de coisa dentro de um evento, né? Ações funcionais, agir direto nos controles, ou trocar conteúdos, não. Os eventos devem agir sobre aquelas condições que estão declaradas nos VIFs. Respeitando isso, a aplicação fica toda limpa, facilmente identificável, e você não sai colocando, enchendo o negócio de cláusulas e dificultando a leitura e depois a manutenção pelo pobre coitado do programador que vem depois de você. Como são declarados os eventos aí, nós vamos concentrar primeiramente no evento onClick. É o mais comum. As ações em botões, como carregar, salvar, editar, notadamente essas que são utilizadas em bancos de dados, é que vão provocar os eventos. Se vocês forem fazer a loucura de querer construir um jogo em cima do Vue, também os eventos serão, você clica no botão para atirar, você clica no botão para chegar na esquerda, você clica no botão para ir para a direita, né? Então você vai agir aí sobre contadores. Então a ação deles deve ser sempre sobre variáveis booleanas e, no máximo, quando for jogo, os acumuladores e contadores. Essa aula é dada sob o exemplo 7 letras A, B, C e D na versão 3, mas no GitHub nós tomaremos o cuidado de colocar a versão 2 também. Primeiro exemplo, um bem bobinho aí, em que a gente clica no botão e provoca uma ação. Os dois botões aqui provocam a mesma ação sobre a frase. Eles trocam a frase. Então vamos ver como isso foi feito. Então tem dois botões e uma frase, provavelmente é uma template com aqueles sinais de abre duas chaves e fecha duas chaves também. Vamos ver aqui como eles foram construídos. Então, a parte de apresentação aqui, fizemos do jeito errado, só para mostrar para vocês, em que a gente não coloca o init, mas vejam os outros exemplos para vocês verem direitinho como é que se faz. Aqui nós temos a mensagem, a template dela, e nós vamos mudar o conteúdo dela através do clique, neste ou no outro botão. Os dois chamam o mesmo evento. E você pode escrever _click ou @click, ou seja, evento ou @evento. Aqui dentro, isso aqui não é a palavra-chave, é a sua função, nós colocamos por facilidade para poder ser identificado, né? E associar melhor os pensamentos aí, a memória de vocês. Também botamos onClick, mas podemos colocar aqui ao clicar, ou então me clicou, qualquer coisa desse tipo. Ele bota uma instrução na frente, me clique, estou falando que esse botão é do VON, e me clique me. E esse botão é o que se refere a formato de arroba, para mostrar para vocês que não dá diferença. Então aqui entramos com methods, então agora entramos com methods, e a mensagem, a variável mensagem, vai mudar. Está aqui, mudou. Ela começou com olá mundo, vejam, vou repetir de novo, ó, começou com olá mundo, clico num deles dois, ó, aí ele troca a mensagem. E para se referir às variáveis da própria aplicação, ele tem que colocar o this para se referir
as propriedades ou variáveis internas do método. Não se esqueçam, tem que colocar aqui o this. Então, this.message igual a mudou. Então, ao mudar o conteúdo, como todas essas variáveis da aplicação são do tipo proxy, são dinâmicas, ele procura todas as ocorrências dela dentro do modelo, né, dentro das templates disponíveis, imediatamente o valor muda, como vocês podem ver aqui. Começou Olá Mundo, dá esse aqui, ó, this.message igual a mudou. O mais correto, de acordo com o que nós fizemos, seria colocar duas ocorrências da mensagem, e uma com o if ligado por valor true e outra por valor false. Nós vamos ver isso nos próximos exemplos. Como dissemos, o melhor método de se usar o view em eventos é você trocar os valores das variáveis booleanas. Então, aqui nós temos um exemplo em que, ao clicar no botão, ele vai trocar uma variável booleana de valor. Ou seja, ela começou, ó, mensagem caso A é uma variável interna aí do view, dentro da aplicação, ele está verdadeiro. Então, ele dá mensagem caso A verdadeiro. Aí eu clico no botão, aí ele fala mensagem para o caso de A falso. Vejamos como isso foi feito aqui no nosso exemplo 17b, da versão 3. No evento, nos métodos, o evento onClick, não é palavra-chave, o nome onClick é nosso, nós que demos, ele vai receber um determinado valor. Então vejam aqui, ó, eu vou transformá-lo em false. Ele está na cláusula else. Aí, quando eu der o clique, o this a, que é a variável booleana, que controla esse if, ó, if a mostra isso. Se não, else mostra isso. E aqui está o clique aqui, ó, o evento onClick disparando um método chamado onClick. Aí ele vai passar o valor this a para 0 igual a 1, que é false. Por isso que ocorre aquilo que vocês viram, ó. Vamos refrescar. Começou com A verdadeiro. Clico no A, ele transforma a variável interna A em false, e aí ele mostra a outra mensagem. Essa que é a forma corretíssima de se usar os eventos nos botões. É você trocar as variáveis booleanas de valor, de true para false, de false para true e tal. No caso de joguinhos, isso aqui, o evento vai nos botões incrementar ou decrementar contadores ou zerar. No caso de joguinhos, mas como nós estamos lidando o tempo todo aqui nesse canal, nós estamos falando de aplicações comerciais, sérias, gerenciais, então aqui nós vamos estar falando apenas de mudança de variáveis booleanas de true para false e vice-versa. São as construções em HTML que devem ser montadas de tal forma que elas sejam chaveadas pela expressão booleana. Aí você fala assim, então eu vou ter mais HTML. Vai ter sim, para que uma pessoa que olhe para a sua aplicação veja, ó, esse aqui está junto com esse if está junto com esse else. A mesma ótica que você tem sobre aplicações em Basic, em Delphi, em VB, né, em JSP, Java, tudo isso. Você vê o bloco if, else. If, then, else. Agora o exemplo 17c, na versão 3. Nós vamos colocar aqui a alteração da variável booleana forçada. Nós vamos enviar qual deve ser o valor da variável booleana, para vocês aprenderem mais essa modalidade. Então, ao clicar neste botão mudar para false, ele muda a frase lá. Vamos ver como é que isso foi feito dentro do código? Vejam, aqui nós estamos, mesma estrutura. If a, mensagem para o caso de A verdadeiro. Else, mensagem para o caso de A falso. No onClick, eu estou enviando false, porque 0 igual a 1
é false. Então, por isso que o valor vai chegar aqui, ó. Eu posso fazer isso, enviar um valor forçado, tá? Por isso que o valor vai chegar aqui, no caso lá daquele botão, né? E vai enviar false, vai chegar false. This.a igual a false. Então, por isso que ele chega lá assim. Nós podemos também colocar aqui false. Eu quis dar primeiro sob a forma de expressão. Eu não vou salvar o false, vou deixar assim. Eu vou deixar nos exemplos do GitHub aquele que tem 0 igual a 1, porque essa é a forma de expressão mais comum aí das linguagens para se abreviar as coisas. Porque às vezes ele não tem a palavra-chave false. Então tomem cuidado com isso. Estou preparando vocês para o pior. Então vamos rodar aqui, vamos dar refrescada, ó. Vou mandar false explícito, ó. Então ele aceita. No JavaScript, neste tipo aqui de construção, ele aceita isso. Mas prefiram sempre mandar destas formas aqui, porque todas as linguagens têm interpretação de uma expressão entre parênteses como booleana também. Então, prefiram usar essa forma, já vou avisando vocês. Uma forma de mudança muito comum em programação para duas condições, né, condições complementares, é o toggle switch. Geralmente as chaves, por exemplo, na parede, você aperta o apagador, ele acende a luz, aperta de novo, ele apaga a luz. Mesma coisa em outros tipos aí de botões, em que você alterna condições ao apertar nele. Você aperta o mesmo botão e ele alterna uma condição. Então, onde isso se reflete aqui? Nós começamos com a mensagem caso A verdadeiro. Nós temos que começar de alguma coisa. Este botão aqui muda o valor booleano que controla essa mensagem de true para false, de false para true. Então, vejam. Clico uma vez, transformou em false. Clico outra vez, ele transforma em true, ou seja, a cada vez que você clica nele, ele faz a condição not daquela variável booleana. Isso é muito útil para estar ligado, desligado, para apresentar em cor verde, vermelha, caso uma condição seja atingida ou não, e outras coisas do tipo. Então, vamos mostrar no código como que isso foi feito. Muito simples, ó. Aqui, sempre a condição é atingida, né? Ou seja, nós começamos com true. Quando eu clico no botão, ele vai lá no event onClick. Vejam que simplicidade. É só fazer o this a igual ao not do this a. Então, se estava true, o not é false. Se passou para false, na próxima vez o not do false é true. Isso é uma das grandes vantagens da álgebra booleana complementar, é isso. E esse tipo de mecanismo liga-desliga é o tal do toggle switch, ou seja, alternar uma chave. Então, muito obrigado por sua paciência e atenção. Esse é o final da nossa aula 9 aqui sobre eventos centrada no clique. Existem outros eventos que nós vamos falar posteriormente.